Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma receitinha aqui no nosso canal? Bom, hoje nós vamos fazer um bolo, mas vamos fazer um bolo sem glúten. Esse bolo pode ser usado tanto para rechear e confeitar o seu bolo com pasta americana, com chantilly, como pode ser usado também para naked cake, tá bom? Aqui nós vamos começar untando as formas. Na verdade, não untando, nós vamos forrar o fundo. Eu tenho aqui a minha forma com fundo removível e vou estar usando aqui um papel toalha. Se você não tiver o papel toalha, gente, vocês podem também usar o papel manteiga. Ou podem até untar também, tá? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer isso daqui e colocar aqui dentro da minha forma. Tá vendo? Ele fica meio bagunçadinho. É só você vir aqui embaixo e puxar ele, ajeitando. E olha só. Bem simples, né? Se a sua forma não for de aro, né? Se a sua forma não for de fundo removível, o que você pode fazer? Você vai recortar, né, aqui no tamanho. E eu tenho aqui uma dica. Nós vamos pegar o nosso papel toalha, vamos dobrar ao meio novamente, e agora aqui nós vamos dobrar ele assim, e aqui novamente, olha só, ficou dessa maneira. Aí nós vamos vir aqui e vamos pegar mais ou menos no meio da nossa forma, medir aqui. E aí eu vou simplesmente com a tesoura recortar aqui. Eu vou fazer esse aqui para vocês verem. Olha só onde mais ou menos eu marquei. Aí nós vamos recortar. E quando você abrir, ele vai estar no tamanho aí do fundo. Aqui ficou um pouquinho maior, mas aí vocês medem o meio da forma e cortam direitinho, tá bom? Bom, gente, agora aqui na minha batedeira, não precisa ser uma batedeira planetária, pode ser a batedeira que você tiver em casa. Se você não tiver batedeira, pode ser no seu liquidificador. E se você não tiver liquidificador, não tem problema, misture bem com o fouet na mão, que também vai dar certo. Nós vamos começar com 4 ovos. ,260 gramas de açúcar cristal. 100 gramas ou 100 ml de óleo, de preferência óleo de girassol ou óleo de canola. E aí nós vamos colocar isso para bater por uns 5 minutinhos em velocidade média, de média a alta. Então, pessoal, eu desliguei a minha batedeira. E agora, nós vamos acrescentar os outros ingredientes na mão, tá bom? Olha só como fica. Fica bem cremoso. Aí nós vamos adicionar aqui agora 1 colher de sopa de vinagre. Aqui eu tenho 100 ml de iogurte natural. O iogurte natural vai trazer mais umidade para nossa massa.
eu tenho também uma pitada de sal. Eu vou misturar. Aqui eu tenho 280 gramas de farinha de arroz. Gente, eu estou fazendo um bolo sem glúten, então eu estou usando a farinha de arroz. Se você não tiver problema aí com o glúten, vocês podem muito bem aí colocar a farinha de trigo normal, tá bom? Aí nós vamos adicionar o nosso fermento, 10 gramas de fermento. E por último, o leite quente. Gente, o leite precisa estar bem quente, tá bom? Fica uma massa mais líquida mesmo. E falando de forno, gente, o nosso forno, no caso o meu forno, ele tá ligado a 140 graus. Pessoal, o forno não pode ser muito quente, porque senão o seu bolo vai assar mais rápido, vai queimar e ficar muito escuro. Tá? Então o forno ele não pode ser muito quente. O meu tá ligado a 140 graus. Aí na sua casa você vai ter que descobrir. Olha só, se vocês fizerem com a farinha de trigo comum, ela vai ficar um pouquinho mais firme, provavelmente. Tá? E aqui eu tenho 3 formas de 15 centímetros cada uma. Eu vou pesar a minha massa e vou dividir por 3. Se você estivesse usando a forma de 20 centímetros, você dividiria essa massa em 2 partes, tá bom? Bom, a minha massa pesou 1,10 kg, então nós vamos dividir em 3 formas. E agora vamos levar para assar. Pessoal, eu coloquei as minhas formas, como elas são menores, numa assadeira maior, que fica mais fácil de estar colocando e tirando do forno, tá? Até mesmo para fazer o teste do palito para ver se está assado. Então você consegue puxar os 3 bolos ao mesmo tempo e fazer o teste. Então fica aí a dica para vocês. Pessoal, eu esqueci de falar para vocês da baunilha, tá? Vai também baunilha a gosto. Normalmente vai depender se você tá usando um aroma, se você tá usando a pasta, tá bom? Aí vocês colocam aí o aroma a gosto. Pode ser outro sabor também, pode ser limão, pode ser laranja. Eu usei aqui baunilha, mas aí vocês podem usar o aroma a gosto de vocês. O tempo de forno vai depender de forno para forno, mas aqui no meu forno, a 140 graus, vai demorar aproximadamente 50 minutos para assar. Como eu disse, se fosse numa forma de aro 20, vocês dividiriam a massa em duas formas. Aqui, aro 15, eu dividi em 3 formas, tá bom? Eu já volto aqui para mostrar o resultado para vocês. Pessoal, a nossa massa tá assada. Vê como que ela fica clarinha. Essas duas aqui ainda tá do mesmo jeito. Essa daqui eu já desenformei, né? Pra ver como fica. Ver como que o fundo fica branquinho. Que é mesmo por causa do papel toalha. Aqui pra gente desenformar,
Nós vamos pegar aqui uma espátula ou uma faquinha, vamos passar na lateral todinha da nossa forma para soltar ele. E aí, como a minha forma tem o fundo removível, eu vou só levantar. Se a sua forma não fosse, seria só mesmo virar na mão. E aí ele sairia. E aí, o que que eu faço aqui? Eu vou abrir aqui o meu papel e vou puxar. E vou puxar. Faça isso com bolo morno, gente. Aqui acabou esfriando. Faça com bolo morninho, que é bem mais fácil. E olha só. O papel sai inteirinho, sem problema. E vê como que ele fica branquinho no fundo. E ó, aqui nessa lateralzinha, nós vamos fazer o quê? Nós vamos simplesmente, de luva aqui, nós vamos passar a mão mesmo aqui, só para retirar essas coisinhas aqui, que é do próprio bolo, né? Que fica na forma, tá vendo aqui? E nós vamos remover. Mas fica uma massa macia. Tá vendo? Pessoal, então fica a dica para vocês, tá? Nada de forno alto, temperatura baixa para assar esse bolo. Ele vai demorar mais, mas ele vai ficar mais branquinho, ele vai ficar mais úmido por dentro e você vai ter um produto de qualidade excelente para o seu cliente, tá bom? Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês essa massa. Eu fiz mais cedo. E essa daqui foi feita com farinha de trigo. É a mesma receita, mas foi feita com farinha de trigo, tá? Olha só, é a mesma massa. E também bem macia, olha só. A diferença entre as duas, a gente nem percebe. Aqui eu tô colocando uma do lado da outra. Aqui eu tô colocando uma do lado da outra porque eu só fiz mesmo pra teste, pra vocês verem, né? Não tem assim, não tem problema com o glúten. Não é um bolo pra vender, então não tem problema eu tá pondo perto aqui. Não esquece de dar um like e se inscreve no canal da mamãe e ver os vídeos dela. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.